Pai, em nome do Senhor Jesus, esse é o Teu propósito, Pai, na nossa vida, nos limpar, Senhor, ser branco como a neve, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome em Israel, em toda a terra. Louvado seja o Teu nome aqui, agora, neste lugar, ó Pai. Louvado seja o Teu nome aqui, agora, neste lugar, ó Pai, porque o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória. Recebe, Senhor, recebe, aleluia, dos Teus filhinhos, Pai. Recebe do Teu povo, recebe da Tua igreja, louvor de adoração, Senhor. Recebe glória, honra, aleluia, 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 glória, 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 glória a Deus, glória a Deus. Rechecabaiá, aleluias, glória, glórias, amém, Jesus, amém, irmãos, glória a Deus, né? Pode sentar, fica à vontade. Nós vamos para aquilo que é mais, assim, é muito importante, né? Tudo é importante o que fazemos aqui, mas a essência é palavra, amém? Porque através da palavra, sabe, outro dia eu estava lembrando de uma situação onde eu estava tentando explicar, e a gente já sabe disso, que uma pessoa, uma pessoa profissional, no caso de comprar dólar, uma pessoa profissional, e você põe 100 notas de $100, e põe a última, para provar o cara, fala, olha, você sabe diferenciar uma nota falsa de uma verdadeira? Sei. Aí você entrega para ele 100 notas de $100, e ele conta falsa, até chegar lá na 10ª, não sei nem como é que fala aquele nome, 99, vai. Tira a nota, a 10ª, e fala, essa é falsa. Aí ele pergunta assim, mas rapaz, como é que você consegue identificar? Já coloquei 100, 99 que é para ver se você é bom mesmo nisso. Como é que você faz para saber que é falso? Não, é só conhecer o verdadeiro, irmão. Amém? É só conhecer o verdadeiro. Você nunca vai identificar o falso se você não conhecer o verdadeiro. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É impossível você identificar, o que não é verdadeiro se você não conhecer, o que é falso se você não conhecer o verdadeiro. As veredas antigas, essa é a verdadeira. No jardim do Éden, essas são as veredas antigas, verdadeiras. Mas o homem pecou, caiu, no engano. E aí então o que o homem aprendeu desde lá da queda dele, só aprendeu mentiras, enganos. Por isso que as pessoas são resistentes à palavra de Deus, porque não conhecem a verdade, porque eles só vão saber que é mentira quando conhecer a verdade. Graças a Deus que nós estamos aqui, para conhecer mais um pouco da verdade, eu e você, amém? Para nós identificarmos com facilidade aquilo que é do mundo, aquilo que é do diabo, aquilo que não interessa para Deus e nem para nós, amém? Glória a Deus por isso. Agora, nós como ser humano, nós temos uma facilidade muito grande. Eu vi duas frases eu vi de um pastor esses dias. Primeiro ele falou assim, a gente nem entende o que é eternidade, Você fala eternidade, você fica meio perdido, Aí ele falou assim, vou te dar uma noção o que é a eternidade. Vamos imaginar que você vai lá na eternidade e tira 1 bilhão, 10 bilhões de dias. Quanto sobrou, irmão? Sobrou a eternidade. Não é verdade? Você vai lá tirar 10 bilhões de dias. Tirei 10 bilhões de dias da eternidade. Quanto sobrou?
A eternidade. Só para você ter uma ideia o que é a eternidade. Amém? Outra coisa que ele falou, que eu também achei interessante, ele fala assim, no sentido de, agora não estou conseguindo lembrar, mas ele fala assim no sentido de, muitas vezes, né, não sei, eu vou lembrar, no meio do caminho eu lembro, eu falo para vocês, aí vocês ficam mais curiosos. Vamos lá para a palavra, amém? Glória a Deus, né? Então, eu vou orar por essa palavra, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Sem a Tua palavra, Senhor, ó Pai, é como se eu tivesse me desligando ou desligado do cordão umbilical. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu preciso da Tua palavra, Tua igreja precisa da Tua palavra. Sem a Tua palavra, não vai adiantar nada, Senhor, essa caminhada. Então, Senhor, revela a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Senhor, nós queremos entender a Tua palavra, mas nós queremos aceitá-la, Pai, em nome de Jesus, para a nossa vida espiritual, Pai. Amém. Todos nós queremos, sem dúvida nenhuma, principalmente nós que conhecemos a respeito de eternidade, né? Mas nós precisamos, né, conhecer um pouco mais da palavra e viver um pouco mais dessa palavra no sentido, né, de prioridade. Você tem que aprender, a igreja tem que aprender a dar prioridade para Deus. Amém? Prioridade. Nós vamos falar um pouco sobre prioridade para Deus. Isso é necessário. Isso é benigno. Isso é muito bom. Amém? A prioridade, ela dá um resultado. Você, na prática de você priorizar a Deus, vai fazer com que você, né, venha produzir um fruto que é fruto do Espírito de Deus. Amém? Chama-se fruto de fidelidade. Quando você dá prioridade, você gera fidelidade. E quando você não gera prioridade, não tem como gerar fidelidade. Amém? Muitas vezes nós queremos aquilo que dá certo, mas não queremos aquilo que é certo. Era essa frase que veio agora. Veio até encaixado com a palavra. Muitas vezes nós queremos, né? É o que dá certo. O que dá certo para mim? É dessa forma, é desse jeito? A gente quer assim. E muitas vezes nós não queremos aquilo que é certo. Ah, mas tem que ser desse jeito? Tem que ser desse jeito. Esse é o jeito certo. A gente é acomodado e enganado com facilidade. Amém? Nós temos que aprender aquilo que é certo. Interessa para mim aquilo que é certo, e não aquilo que dá certo. Amém? Bom, uma coisa que a prioridade é uma delas, é a coisa certa. Você dá prioridade para Deus. Eu creio assim que nessa noite Deus vai medir a tua prioridade. Examine o homem a si mesmo, né? Coma do pão e beba do cálice, né? Mas eu quero dizer, examine você, vê a prioridade que você tem dado para Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Glória a Deus. Mas lembrando que a prioridade vai dar esse fruto, ela vai gerar esse fruto, e esse fruto é a fidelidade. Amém? Glória a Deus. Abre o teu coração, deixa Deus falar, porque se você depende da palavra, você não depende do pregador, você depende da palavra. Por isso eu falo, fica atento à palavra, porque a palavra é revelada, a palavra é viva, e de repente Deus quer colocar algo no teu coração e você distrai e o inimigo rouba. Então, nós dependemos totalmente da palavra. Amém? Glória a Deus. Jesus, para a sua vida, primeira pergunta difícil, né? Jesus é uma opção na sua vida?
Ou Jesus é uma prioridade na sua vida? Olha que coisa terrível. Palavra, né? É uma espada, né? Jesus para você, o que é Jesus para você? Uma opção na sua vida ou uma prioridade na sua vida? Amém? Avalia. Vê o tempo. Você tem 24 horas por dia de vida. Olha bem o que você está fazendo com a sua vida. Se realmente Jesus tem sido, qual o termômetro que tem sido a sua vida com relação a dar prioridade para Jesus. Necessidade é o que precisamos, prioridade é o que nós valorizamos. Olha só, Deus me deu essa palavra lá na casa de recuperação sobre prioridade. Depois Deus foi ajustando ela, amém? Então, assim, prioridade, necessidade é o que nós precisamos, prioridade é o que nós valorizamos. Tremendo, né? Falando muito conosco, falando muito com a igreja, com certeza. Prioridade tem que ser um sentimento de necessidade imediata, sabe? Ela tem que ser imediata. A prioridade. Prioridade é uma necessidade, né? Alguém está morrendo, por exemplo, dá um infarto. Então ali você tem que largar tudo o que você está fazendo e dar prioridade para aquela pessoa que acabou de ter um infarto. E você vai ter que se virar para levar ela até o hospital, certo? Você tem que dar prioridade para ela. Então, é uma necessidade, eu coloquei aqui, né, uma necessidade, né, prioridade tem que ser um sentimento mesmo, sabe a necessidade imediata. A igreja precisa ter essa visão. E eu fui lá, uma palavra que eu sempre ministrei essa palavra, e eu queria compartilhar com você. Vamos lá. Nessa questão, por exemplo, de uma necessidade, né, de dar uma prioridade, uma necessidade de exercer prioridade para Deus. Nós estamos falando de Deus, nós estamos aqui, você veio buscar outra coisa aqui ou só veio buscar o reino de Deus? Você veio buscar o reino de Deus, né? Então, esquece a carnalidade, esquece, né, não se estribe no teu próprio entendimento. Nós viemos buscar o reino de Deus, então nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando de Deus, né? Então, né, vamos fazer assim, né, sentimento, necessidade imediata, tem que ser imediata. Aqui tem uma mulher que ela foi assim, ela agiu dessa forma. 1 Reis, capítulo 17. Esse momento é o momento daquela viúva de Serepta. É aquele momento onde Deus levantou Elias para lançar, né, uma maldição sobre a terra, né, uma profecia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que não choveu e nem deu orvalho, para você ter uma ideia. Você já viu o orvalho de manhã? De manhã você vai, está molhadinho ainda, né? Mas imagine sem o orvalho. Isso tudo por conta do pecado de Jezabel e de Acabe. E Deus querendo usar o profeta, né, Elias, então ali ele cessou o céu. Deus é dono do céu, irmão. Amém? Ah, porque a poluição, porque não sei o quê. Claro que interfere. Mas se Deus fizer assim, ó, limpa o céu e cai a chuva, né? Ele faz isso. Então, essa viúva, ela estava numa situação muito difícil. Elias foi de encontro com ela. Eu quero reduzir isso daí. Era um tempo de escassez, era tempo de fome, era tempo que não tinha comida. Se marcar bobeira é o que a gente vai experimentar um pouquinho aí para frente. Não sei, mas tudo indica que a gente vai ter grandes dificuldades. E aí então você vai ter que ter mais fé. Amém? Então no capítulo 17, essa viúva, ela não tinha nada. E Elias também foi até ter um encontro com ela, porque Deus mandou Elias ir até ela. E ali no capítulo 17, versículo 12, até o versículo 16,
fala assim, ó. Porém ela disse para Elias, porque Elias pediu para ela, né, um pouco de água. Porém, e depois pediu um pedaço de pão. Porém Elias disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, falou para aquela mulher, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra. Glória a Deus, amém. Então você vê uma situação dessa viúva, é uma situação precária, é uma situação difícil. Como é difícil confiar no momento desse. Se fosse você, mulher, e com o seu filho, e ainda mais nos dias de hoje, né? Que estão queimando o evangelho aí, não é verdade? Faz primeiro para mim. Elias falou. O filho morrendo de fome, a mulher também morrendo de fome, e Elias fala, faz primeiro para mim. Ô filho, esse homem está querendo nos usurpar, não é verdade? Não pensaríamos nós no dia de hoje? Pensaríamos. Mas essa mulher, o que ela fez? Elias falou, vai, sim, faz o que você falou, mas você faz primeiro para mim, depois fará para ti, né? E para o teu filho. E o que ela fez? Ela fez o que Elias determinou, porque Elias tinha dito assim, assim diz o Senhor. Aquelas palavras só era a voz de Elias, mas a ordenança, a determinação era de Deus, amém? E ele pegou e falou, vai e faz primeiro para mim, depois fará para ti, e ela foi e fez. O que ela fez? Ela deu prioridade para Deus. Às vezes é fácil você dar prioridade para Deus, irmão, quando está tudo azulzinho, bonitinho, o armarinho cheio, é fácil dar prioridade para Deus. Mas para essa viúva, ela estava no estreito, irmão. Estava entre a cruz e a espada, que a gente costuma falar, não é verdade? Está difícil para essa mulher. É a última refeição dela, é o último bolinho dela, para dar para o filho. E ela preferiu dar prioridade para Deus. Até onde você exerce, por isso fala, examine você mesmo. Até onde você exerce prioridade para Deus? Essa exerceu dessa forma. Teve uma outra na história, que está no Novo Testamento, que ela exerceu, ela pegou, ela deu, botaram os gasofilácios, todo mundo depositou o que estava sobrando. E ela
deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Ela deu prioridade. Ela fez igual essa viúva. É impressionante, né? No Velho Testamento e o Novo, eles se encaixam, não é verdade? Testifica. Ela também deu tudo que tinha. Ela deu prioridade para Deus. Por isso que ela deu mais do que todo mundo. Por que deu mais do que todo mundo? Eu dei 2 milhões de reais nesse gasofilácio. E ela só deu 2 moedinhas. Ela deu tudo que tinha. Ela deu prioridade para mim. Viu? A igreja, ela precisa chegar nesse nível. A noiva precisa entender isso. Prioridade para Deus. Prioridade para Deus, independente das circunstâncias. Estou bem, estou abastado, está cheio, estou tranquilo. Prioridade para Deus. Não tenho nada, só tenho as 2 moedas daquela viúva. Prioridade para Deus. Amém? Os valores de Deus é diferente do homem. Esse deu 2.000, mas ela deu 2 moedinhas. Mas Deus está olhando, que fidelidade. Enquanto aqueles deram mais, mas deram do que estava sobrando, diz a palavra. Mas ela deu tudo o que tinha. Amém? Prioridade vai gerar fidelidade. Amém? Bom, glória a Deus. E aí não faltou nada. Você viu ali que não faltou nada? Diz que a farinha da panela não se acabou, o óleo do azeite não se secou, tudo porque ela deu prioridade para Deus. Não é prioridade para Elias, não. Elias ali está só representando a pessoa de Deus, no sentido do profeta, no sentido do homem cheio do Espírito Santo. Amém? Mas deu prioridade. Então, só não secou. Por quê? Porque ela foi fiel. Amém? Então, é com fidelidade que nós precisamos dar prioridade para nós gerarmos fidelidade para Deus. Amém? Dar privilégio é garantir a prioridade. Amém? Requer persistência na fé. Eu vou repetir. Dar privilégio é garantir a prioridade. Requer persistência na fé. Você tem que persistir na sua fé. Independente das circunstâncias. Amém? Você só vai dar prioridade se você tiver fé. Tem que insistir na tua fé, rapaz. Moça, investe na sua fé. Amém? Dá prioridade para Deus. Aleluias. Por exemplo, mudar de atitude não é fácil. É fácil mudar de atitude? Você cria um hábito já no mundão, você cria um hábito dentro da sua casa, você cria um hábito dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua igreja. É fácil tirar um hábito? É fácil eliminar ele? Não é fácil. Manter é mais difícil ainda. Porque às vezes você luta para tirar um hábito da sua vida, né? Uma coisa que está errado, uma atitude errada. Mas agora aí você, para manter ela daquele jeito, é como se fosse limpar a casa e manter a casa limpa. Limpar já é difícil. Manter a casa limpa, mais difícil ainda. Não é verdade? Mais difícil ainda. Porém, o resultado é a fidelidade da palavra. Quando você dá prioridade, a palavra se concretiza. Vai lá, mulher, faz o que você está falando, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o óleo do azeite não se secará, até que dê chuva de novo. Entende? Então, a prioridade é necessário.
Mudar de atitude não é fácil, manter a atitude é difícil, porém o resultado é a fidelidade da palavra. O resultado é a fidelidade da palavra. A palavra vai se cumprir. Amém? Você tem que crer, você tem que exercer fé, acreditar na palavra. Lembra em Provérbio? Confia no Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor, não tem como a palavra de Deus se materializar. Deu para você entender? Então, Deus requer de nós prioridade. Tem muitos versículos bíblicos que vai provar isso, né? Como por exemplo, qual é o primeiro mandamento? Perguntaram para Jesus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Então, prioridade. Amém? Prioridade. Não tem como. Sabe, aí vem e a palavra se cumpre na nossa vida, porque em João, eu queria que você abrisse em João, a palavra se cumpre na nossa vida. Ela é uma semente viva. O Evangelho de João, no versículo 63, eu gosto desse versículo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Lembra que eu falei no começo? O pregador não pode fazer nada, irmão. Quem vai fazer é a palavra. Quem vai fazer é a palavra é viva, eu tenho falado isso, a palavra é como uma semente, né? Com a semente, uma semente natural, você planta ela cresce e dá frutos. Imagine a palavra de Deus, é uma semente, não é? É uma semente, e a palavra, porque ela é uma semente, mas é uma semente espiritual. Ele está falando que a palavra de Deus, Jesus é o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Palavra, amém? É espírito, por isso ela é viva, por isso ela renova, por isso ela é revelada, por isso ela nasce, e você começa a entender. Então é necessário, sabe? Então a palavra nos ensina a dar prioridade para Deus. E se nós damos prioridade para Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Com certeza. Amém? E quando você dá prioridade para Deus, você está investindo no reino e o resultado é necessidade suprida. Você podia pensar assim, a gente pode pensar assim, vamos investir o nosso dinheiro aonde? Qual o banco que a gente vai investir? Qual é a empresa financeira melhor para nós investir, né? O nosso dinheiro. Então aqui, a prioridade para Deus é um investimento no reino de Deus. Porque nós não falamos só da prioridade que vai gerar a fidelidade. Amém? Então você tem que investir no reino de Deus, dando prioridade para Deus. Isso é uma forma de investir no reino de Deus. Então, veja bem, ele até fala aqui, olha, em Lucas, quando você investe no reino de Deus, é porque você está dando prioridade. E se você dá prioridade, Ele supre a tua necessidade. Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 31. Todos nós já conhecemos. Mas vamos ler. Porque ela é semente, ela é espírito. E ela pode ser revelada. Amém? 12, 31. Buscai antes. A versão minha é essa, não sei como é que está a sua. Mas ele fala, buscai antes o reino de Deus
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora você olha bem essa versão, olha a expressão verbal, né? Buscai antes, isso significa prioridade. Ele está dizendo isso, essa expressão, ele está se referindo à prioridade. Buscai antes o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a igreja aprender, porque a igreja está aprendendo, eu espero, somos igreja, estamos aprendendo, eu também estou aprendendo, mas quando nós aprendemos mesmo, né, entendemos e aceitamos a dar prioridade para Deus, aí você vai prosperar, pode ter certeza. Aí a farinha da panela não se acabará e o óleo do azeite não se secará. Amém? Pode ter certeza disso, mas temos que aprender isso, temos que exercer isso, dar prioridade para Deus. Não é o que resolve o meu problema, é o que, né, como eu falei ali no começo, né, não esqueci, depois a gente fala. Bom, garantir a prioridade, então ele fala, né, nesse sentido, buscai primeiro o reino de Deus, prioridade. A viúva deu prioridade, Jesus nos exorta para dar prioridade. Pensa bem um pouco na sua vida, o que você precisa para viver no dia a dia? Faz aí um check-in aí, vai. O que você precisa para viver no dia a dia? Colocou uma roupa hoje, não colocou? Estava lavadinha? Você tomou café? Almoçou? Tomou um lanchinho à tarde? Botou um perfuminho? Pegou a sua roupinha? Está vendo as suas necessidades? Né? Nós temos essas necessidades. Então, o que acontece? Nós temos que entender que é necessário a manutenção da nossa vida com Jesus. Tudo isso que a gente faz todos os dias é necessário. Às vezes a gente falha, né? Dorme sem tomar banho, porque não deu, põe a mesma roupa, mas no cotidiano a gente faz tudo isso. Então, sabe, isso é necessário para o nosso corpo, para a nossa vida física, mas no que se refere, o que é necessário para a manutenção da vida com Jesus? Como é que eu vou manter a minha vida no Espírito? Como que, né, como ele falou assim, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, como que eu vou andar segundo o Espírito? Segundo o Espírito, como é que eu ando segundo o Espírito? Dando prioridade para Deus. Amém? Se você não der prioridade para Deus, não tem como andar em Espírito. Não tem como manter a tua vida espiritual. Não tem como te sustentar. É como se você, sabe, tivesse tendo dificuldade para receber alimento do cordão umbilical. Do umbigo, né? Lembra que ele falou lá em Provérbio? Não consegue, e se cortar, morre. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, entender isso. Sabe, a grande dificuldade, Deus é muito paciente com a gente, irmão. Ainda bem que não tem aí um homem, né, normal, comum aí, que fosse pegar o lugar de Deus, né, acabava com a gente. Não aguento mais esse povinho aí não, essa igrejinha aí não, essa noivinha aí não, né? Mas Deus é paciente, porque sabe o que acontece? Nós sabemos o que nós precisamos das coisas cotidianas, e a gente vai atrás na luta, não vai? Vai, sai correndo, vai trabalhar de madrugada, se vira, vai ter que comer, vai ter que botar roupa, vai ter que correr, vai ter que tomar banho, vai ter que dormir, vai ter que descansar. A gente sabe do que nós precisamos para continuar essa vida carnal. Mas nós também sabemos o que precisamos para a nossa vida espiritual, fazer a manutenção da nossa vida espiritual. Nós sabemos o que precisamos, mas não fazemos. Ou fazemos assim, sabe, relaxadamente.
relaxadamente. Conhecereis a verdade vos libertará. O que será que Deus, olhando para a igreja, Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu diria assim que nós só não fomos consumidos porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas pensa bem, quanto tempo você já ouviu a palavra? Você já tem entendimento, você já conhece a palavra, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer para manter, sabe, a tua comunhão com Deus, para manter a tua vida espiritual. Então uma das coisas que Deus está nos dando, assim, ó, sabe o que você faz? Prioridade para mim. Se você der prioridade para mim, você vai alcançar um fruto maravilhoso, fruto do Espírito Santo. Você vai ser fiel. E se você for fiel, você vai ter vida e vida em abundância. Sabe, a gente quer vida em abundância. Claro que a gente quer. Ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo quer vida em abundância. Mas não quer dar prioridade. É necessário entender isso. E você que está aqui, principalmente quem está veio e a ceia, né? Glória a Deus por isso. É porque você tem um pouco de entendimento, nem que seja um pouco, mas tem. Alguns têm até mais. Eu não precisava nem falar isso. Precisava falar isso para mim e para você? Eu precisaria falar? Não precisaria, todos nós sabemos. O problema é que nós não fazemos. É complicado. Sabemos, temos conhecimento. Sabemos que a nossa vida não dá para desligar, sabe, da tomada. Se desligar, apaga. Mas mesmo assim nós somos negligentes, mesmo assim nós não se esforçamos, mesmo assim nós, sabe, não lutamos, mesmo assim, sabe, misericórdia, irmão. Dá para você entender a paciência de Deus com você e comigo? Paciência. Quantas vezes eu já falei, quantas vezes eu já mostrei a palavra para esse cidadão aí, se Deus pudesse falar, ó, quantas vezes eu já falei com você, rapaz? Quantas vezes você já esteve num culto? Quantas vezes você na rua pegou alguém para falar da palavra? Quantas vezes você foi lá nas redes sociais e viu a minha palavra? Falei com você várias vezes, mas você é duro na queda e você não aprende, rapaz. A nossa vida parece que é assim, meu irmão. Queremos ser abençoados, mas não damos prioridade. Em algumas coisas nós damos, mas Deus quer uma prioridade total. Ele que manda na sua vida. Não estribe no seu próprio pensamento. Não adianta você querer usar o teu pensamento para agradar a Deus. Tem que ser do jeito dele. Amém? Tem que dar prioridade para Ele, porque a prioridade vai gerar fidelidade, irmão. Essa palavra fidelidade é doce, né? Fala a verdade, é doce essa palavra. Não é verdade? Fidelidade. Eu tenho um amigo que é fiel. Só na carnalidade, de amigo para amigo. Já é suave. Agora imagina o mundo espiritual, né? Deus olhar para você, ver você dando prioridade para Ele, e aí vai resultar em fidelidade. Como Deus ama isso, irmão. E para a gente manter a nossa vida, só através da fidelidade. Senão a gente joga a nossa vida espiritual fora. Misericórdia. Amém? Então, o que é necessário? Necessário é buscar primeiro o reino de Deus. É buscar o reino de Deus. Sabe, quando você vai buscar o reino de Deus, é assim, como é que eu busco o reino de Deus? Mas eu tenho que trabalhar, rapaz. Seja honesto. Você já está buscando o reino de Deus. Se você é honesto no seu trabalho, se você é honesto com o teu patrão, você já está buscando o reino de Deus. Se você é benigno, sabe, benigno é aquele que deseja o bem para as pessoas. Porque a benignidade, ela
ela é algo que está na alma, algo que você sente desejo de ajudar uma pessoa. Só que a bondade é a atitude da benignidade. A benignidade, ela não faz, ela sente. Mas a bondade faz. Eu vou lá pegar a cesta básica, e você está investindo no reino está dando prioridade para Deus. Sabe? Casamento, seu casamento, ou a sua comunhão em casa, tem muitas coisas que você pode fazer dando prioridade para Deus. Vai evitar grandes problemas, irmão. Amém? É como se falar, mulher, aqui você não manda, nem eu mando, quem manda aqui é Jesus. Já pensou? Jesus, nós vamos nos calar, chega. Já brigamos demais, já falamos que não devia, não é verdade? Agora nós queremos declarar que essa casa, quem manda é o Senhor. Então nós nos calamos. Prioridade para Deus. Dá prioridade para Deus e a sua família vai ser feliz. Dá prioridade para Deus e o teu casamento vai ser feliz. Amém? Bom, glória a Deus. Tem momentos difíceis, como aquela viúva, passando fome, deu prioridade para Deus. Aquela mulher deu as 2 moedinhas para Deus. Prioridade. Como focar Jesus? Como que eu vou focar Jesus? O que eu preciso para focar Jesus? Amém? Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Está no meio de nós. Passeia no meio da congregação. Então ela é a palavra. E foi isso que Deus falou para Josué. Sabe? Josué, aonde você botar a planta dos teus pés, Josué, eu vou te fazer prosperar. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas, Josué, medita nesse livro de dia e de noite. Ele poderia dizer lá nessa versão, podia botar uma versão lá, olha, Josué, dá prioridade para mim. Medita nessa palavra de dia e de noite. Então prosperará o teu caminho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque quando a gente tem um foco, irmão, já viu, você está dirigindo, você dá uma distraída no celular, daqui a pouco você bate o carro. E muitos desastres de automóvel, porque o cara viu uma placa, um painel, viu uma luz, ouviu o celular e bateu o carro. Às vezes até morre. Não é verdade? Então, focar, sabe? Por isso que o que ele está falando? Ele está falando de prioridade. Olha, rapaz, ninguém vai resistir você não, José. Ninguém vai derrubar você não. Eu vou fazer você prosperar. Olha, fica tranquilo, sossegado. Não te mandei eu. Rapaz, esforça-te, tem bom ânimo. Mas é o seguinte, dá prioridade para mim. Medita nesse livro de dia e de noite. E prosperará o teu caminho. Não se desvie nem para a direita. O cara está focado. Deus falou, foca em mim. Como é que eu vou focar em Jesus? Dá prioridade para Jesus. Aí você está focando Jesus. Aí você não olha nem para a direita nem para a esquerda. É Jesus. Mas vai eu cair aqui, não pode olhar. Pois para Jesus que você não vai cair. Aqui eu caio. Não tentará o vosso Deus, né? Mas no mundo espiritual eu não caio. Pode ter até um abismo aqui preparado pelo diabo no mundo espiritual. Mas se eu estou focando Jesus, eu caminho pelas águas. No mundo espiritual. E não caio no sentido espiritual. Eu mantenho a minha fidelidade. Agora aqui não. Se eu for, eu caio. Já estou até meio velhinho já, né? Não quero não. Deixa eu ficar aqui. Eu só vou no mundo espiritual mesmo, né? Amém? Então você veja bem. Medita. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. O resultado da prioridade é fidelidade. Fiel é pessoa. Fidelidade é fiel, lealdade. Fidelidade faz parte da beleza da santidade de Deus. Presta atenção, irmão. Olha, o versículo aqui de Salmo, vamos dar uma lida em Salmo, só para você ter uma ideia. A fidelidade, para você ter uma ideia, é fruto, faz parte, amém, da santidade de Deus.
Vamos dar uma olhada em Salmo 29. Ele fala a respeito dessa beleza da santidade. Eu sempre gostei dessa frase, desse versículo, né? Entendeu? Mas eu nunca achava ele, eu achei hoje. Glória a Deus. 29:2. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus é lindo, irmão. Porque Deus é bondoso, Deus é amor, benigno, bondoso. Deus tem essas qualidades. Fiel. Deus é fiel. A fidelidade faz parte da santidade do Senhor. Aqui eu já falei algumas vezes, lá quando Isaías, está lá os querubins, com as 4 faces, olhando para o Senhor, e dizendo, santo, e dizendo, santo, e dizendo, santo, e dizendo, santo, não parava de falar isso. Porque todas as vezes que você foca Jesus, não tem outra coisa para falar, a não ser dizer, santo. E se você ver de novo, santo, 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 beleza da sua santidade, amém? É a fidelidade de Deus para conosco, faz parte da santidade de Deus a sua fidelidade, e Ele quer que você seja fiel a Ele, em tudo, em tudo. Lembra? Mulher, não é você que manda na sua casa. Marido, não é você que manda na sua casa. Quem manda na sua casa é Jesus de Nazaré. É o Jesus que naquela festa deu o bom vinho e continuou dando o bom vinho. Amém? Você tem que entender isso. Se não der prioridade, não tem prosperidade. Bom, glória a Deus, né? Beleza da sua santidade. Vamos abrir lá em Mateus 4. O que Jesus fez ali foi tremendo. Sabe, nós passamos por ali, nessa passagem de Mateus capítulo 4, que é a aprovação de Jesus. Jesus está ao extremo, talvez mais do que aquela viúva, porque aquela viúva, ela tinha ainda um pouco de farinha e de azeite para fazer 2 bolinhos. Jesus estava 40 dias de jejum, não comeu, nem ela bebia água ainda, viúva, ainda tinha alguma coisa para comer, mas ela foi fiel. E Jesus, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. E aí Jesus, o que ele fez? Manteve a sua fidelidade para com o Pai. E não foi fácil. E foi uma atrás da outra, 3 vezes. Então, no capítulo 4, eu só vou ver os versículos que ele foi tentando. Amém? 4, não, é de 1 a 11 mesmo, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, és tu o Filho de Deus? Manda que estas pedras se tornem pães. Aí ele está sendo tentado. Ele está sendo tentado aqui, para você ter uma ideia, né? Torne pães. E ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prioridade. Jesus não deu margem para pensar, olha, Satanás, é verdade que eu sou o Filho de Deus. Ele não deu margem, irmão. Emergência, lembra da emergência? A necessidade
né, de você colocar em prática a tua prioridade para com Deus. Mas Jesus não deu uma margem, não deu nem para conversar 30 segundos com o diabo, ele não quis conversar. Ele já mostrou a prioridade dele para com o Pai, para com Deus. Ele já chegou e já botou a espada, né, lá para guerrear. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é prioridade. Ele deu prioridade para Deus. Por isso teve essa primeira vitória. Mas o diabo ainda, né, tentando a Jesus de outra forma, e ele, porém, respondeu e disse, está escrito, né? Aí ele fala assim, chegando o tentador, né, não só de pão viverá o homem, mas da boca de Deus. Então o diabo se transportou ele para uma cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse, tu és o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece e nunca numa pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, agora presta atenção. Se Jesus não mantém a fidelidade dele, se ele não desse prioridade para Deus, ele não seria fiel a Deus, ao Pai, e nós estaríamos fritos. Agora você veja bem, ele está sendo tentado naquilo que é mais necessário para a vida do homem, como aquela viúva, 40 dias sem comer, sem beber, nem por isso ele deixou de dar prioridade para Deus, amém? Agora, sabe, Satanás, ele chega e vai mexer com o quê? Tentando aguçar orgulho, soberba de Jesus. Por isso disse, está escrito, pula daí, que os anjos darão ordem ao teu, o Deus vai dar ordem ao teu respeito, e os anjos vão te pegar e não vai deixar você tropeçar. E ele fala, não tentará o vosso Deus. Sabe, altivez, ele pega primeiro uma necessidade humana, depois ele pega um defeito, né, caído, né, um homem caído, né, vamos dizer assim, querendo pegar Jesus ali, levantar o orgulho de Jesus, a soberba, ele não teve, mas ele queria aguçar a soberba, aguçar, sabe, a altivez, para bater no peito e dizer, eu pulo. Você vê aonde que ele foi, primeiro na fome, depois no orgulho, aí, mas não deu chance, deu prioridade de novo para Deus. E na outra foi o quê? Ele apresenta o reino, o mundo, ele apresenta o mundo para Jesus numa visão. Rapaz, eu não sei o que Jesus viu ali, mas tudo aquilo que a carne deseja, né? E, de novo, Jesus, né, dá prioridade para Deus. O mundo aos pés de Jesus. E ele preferiu priorizar Deus, o Pai. Foi difícil, irmão. 3 coisas é difícil. Não é fácil. Mas ele fez isso. Foi fiel. E a palavra de Deus também fala em Filipenses, que todos nós já conhecemos. Ele diz que ele foi fiel e fiel, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Quando Jesus foi para a cruz, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, de novo. Prioridade para Deus, gerou fidelidade. Amém? Glória a Deus. Você quer ver Marcos, para nós terminarmos aqui com Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14,
Prioridade, irmão. Não tem como. Prioridade para Deus vai gerar fidelidade. Resultado, fidelidade. 14:36, ele diz assim, Jesus está indo para a cruz, e ele fala com o Pai, e disse, Abba, Pai, e tenho ido, né, vão 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra, orou para que fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Mais uma vez, diante dessa situação que ele estava vivendo, já sabia, não está na cruz ainda, já sabia para onde ir, os discípulos não vigiaram, é como se ele fosse assim, Senhor, é possível, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, eu prefiro te dar prioridade. Amém? Até onde você dá prioridade para Deus? Deveria ser todo o teu ser, tudo que você pensa, tudo que você tem, tudo que você faz, deveria ser prioridade para Deus. Eu acho que é bom a gente pensar, avaliar, refazer a nossa vida espiritual, amém? E dar prioridade para Deus em tudo. Lá no seu emprego, lá na sua casa, aqui dentro da igreja, lá fora conversando com alguém, dá prioridade para Deus. Porque a prioridade vai gerar fidelidade. E Deus, esse é fruto da santidade de Deus. Ele se alegra com isso. E Ele vai fazer você prosperar. Amém? Vai fazer a igreja prosperar. É isso. É palavra, irmão, né? Não adianta, nós necessitamos da palavra, ela é espírito, ela vivifica, ela é que nos traz vida, mas se nós praticarmos a palavra, amém? Lembra disso que eu estou te falando, não é você, marido, que manda em casa, não é você, mulher, que manda em casa, quem manda em casa é Jesus Cristo, amém? A coisa vai mudar, hein? Vai melhorar, amém? Vamos falar lá, ó, lembra que o pastor César falou, hein? Quem manda aqui é Cristo, amém? Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é muito clara, ele fala assim que o homem e a mulher é um só, né? Amém? É um só, com Cristo. Então se nós damos prioridade para Cristo, somos um só com Cristo. Só vai ter resposta de Cristo, amém? Vai suprir a necessidade do seu cônjuge, porque obedece a Cristo, porque dá prioridade para Cristo, amém? Prospera tudo, na honestidade no seu trabalho, prioridade para Jesus, e aí você prospera no teu trabalho, vem serviço que você nem imaginava, tudo prospera, irmão, porque foi isso que Deus falou para Josué, dá prioridade para mim, e prosperará o teu caminho, amém?